Muito bem, está no ar o nosso programa, o programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Aqui ao meu lado está o Felipe Testoni e vai falar um pouquinho mais sobre nutrição vegetariana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Olá, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar de alimentação, que é o que eu mais gosto de fazer. Imagina, a gente que agradece a sua participação. E pra gente começar a falar então sobre nutrição, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, da onde que surgiu esse interesse e cuidado na alimentação. Aos 15 anos eu comecei a fazer musculação. Eu era um adolescente bem magrinho e do desejo de ganhar massa muscular, eu comecei a estudar alimentação, porque percebi que isso era importante. Ao mesmo tempo eu fui morar com meu avô, que sempre foi muito interessado em alimentação saudável. Hoje isso se tornou muito mais popular, mas naquela época a comida dele soava diferente para todo mundo da família. E com isso eu fui cada vez me aprofundando mais, mas no momento de entrar na faculdade, o curso de nutrição ele era em período integral. Então eu não pude cursar porque eu também entrei no exército aos 18 anos. E então eu fiz o curso de administração primeiro e terminei ele, e na sequência eu comecei a fazer o curso de nutrição e hoje eu respiro isso, eu posso dizer. Inclusive me tornei professor depois de pós-graduação. Certo. E agora cada vez mais estou envolvido com vegetarianismo. Certo. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o vegetarianismo, a gente vive, nessa situação atual, pandêmica, onde as pessoas acabaram ficando mais isoladas dentro de casa e obrigatoriamente tiveram, que estar mais em contato com a comida, em contato com a alimentação, em preparar, os seus pratos. Eu queria que tu explicasse, então, como que funciona essa prática, assim, de ter uma alimentação saudável. O que seria uma alimentação saudável? Bom, é interessante isso que você falou, porque realmente as pessoas têm cozinhado mais e cozinhar é extremamente importante para que a gente tenha uma autonomia em relação à alimentação. A gente passa a conhecer o que a gente está comendo, pode ter um cuidado maior e isso faz toda a diferença, porque quando a gente come fora de casa, embora existam ótimos lugares também para se comer, a gente não tem um controle maior sobre a segurança com a qual aquele alimento foi preparado e nem sobre os ingredientes que foram colocados ali. E então é interessante que as pessoas tenham começado a se preocupar mais com isso, e isso pode ser um primeiro passo para adotar outros hábitos mais saudáveis também. É algo que está ao alcance de todos. Exige naturalmente um pouco de dedicação, mas que na minha opinião vale muito a pena, A pessoa que prepara os seus alimentos com antecedência, ela ganha em tempo, ela economiza dinheiro. Sim. E no fim das contas fica mais saudável. Sim. E falando agora, especificamente sobre vegetarianismo. Para quem não conhece ou para quem acha que vegetarianismo é apenas não comer carne, o que significa essa palavra? O que significa ter uma alimentação, baseada em não comer animais, em não consumir derivados de animais? Bom, o vegetarianismo, por definição, ele é de fato um regime alimentar daqueles que não comem carne. Tá. Mas dentro do vegetarianismo existem classificações. Nós temos os ovo-vegetarianos, que não comem carne, não comem derivados de leite, mas comem ovos. Nós temos os lacto-vegetarianos, que não comem carne, não comem ovos, mas comem leite. E nós temos os vegetarianos estritos, que não comem nem ovos, nem leite, além da própria carne. E nós temos ainda os veganos, que são pessoas que, para além da alimentação, também se preocupam em não consumir nenhum tipo de produto que tenha algum tipo de derivado de animal, ou que tenha sido testado em animais, ou que de alguma maneira explore os animais na sua confecção. Isso pode envolver vestuário, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza e etc. Claro que essas pessoas fazem isso na medida do possível, Na sociedade em que nós vivemos não é viável viver uma vida completamente isenta desse tipo de produto. Sim. Mas eles fazem o melhor que eles podem, enquanto que o vegetariano estrito, esse se limita à alimentação. Certo. Eu te perguntei aqui, o que seria uma alimentação saudável, e a gente comentou sobre as pessoas começarem a cozinhar e adotarem essa prática para cuidar mais da saúde em todos os aspectos. Muitas pessoas, talvez você que está nos assistindo, tem essa dúvida: será que realmente o vegetarianismo ele é saudável? É saudável cortar a carne e os derivados, de animais da nossa alimentação?
Sim, isso é perfeitamente possível, inclusive traz muitos benefícios para a saúde, reconhecidos pelas instituições de medicina e de nutrição mais importantes do mundo. O vegetarianismo ou a redução do consumo de carne, mas não só a redução do consumo de carne, mas principalmente o aumento do consumo de vegetais, mesmo aquela pessoa que eventualmente ainda come carne, mas que tem também uma alimentação rica em vegetais, vai colher esses mesmos benefícios de redução do risco de diversas doenças, sobretudo cardiovasculares, diabetes, inclusive câncer. E existe de fato no imaginário coletivo a ideia de que deixar de comer carne é nocivo para a saúde, mas não é. É claro que é interessante conhecer um pouco melhor os grupos alimentares para saber de que maneira se alimentar para ter uma alimentação completa. E isso hoje está cada vez mais acessível, essa informação está cada vez mais acessível. Certo. Então é algo possível para todos. Sim. Quais que seriam os principais benefícios, assim, para as pessoas que inicialmente adotam, então, um cardápio, né, alimentar diferente de, às vezes, um tradicional que ela vem acostumada a ter, ou às vezes essa pessoa, ela nem tem, né, um cardápio, ela come aquilo que está disponível, não planeja, né, a sua rotina alimentar. Quais seriam os principais benefícios que a gente começa a notar no nosso corpo quando a gente acaba tirando a carne ou os derivados de animais da alimentação? A grande maior parte das pessoas refere uma grande melhora de bem-estar de maneira geral, uma coisa subjetiva, né? Eu me sinto melhor, mais leve. E na digestão, as mulheres, sobretudo, que costumam ter mais dificuldade com isso, elas sofrem mais de constipação, sim, percebem que esse funcionamento do intestino começa a ficar mais regulado, deixam de ter dificuldade para ir ao banheiro. E a partir daí outros benefícios começam a surgir, como até mesmo uma melhora do sono, uma redução do estresse. E dependendo dos motivos que levaram essa pessoa a se tornar vegetariana, mais benefícios ainda, porque é muito comum que as pessoas que adotam o vegetarianismo façam isso por questões que envolvem algum tipo de busca por uma espiritualidade ou por uma vida mais saudável, praticando exercícios físicos que não praticavam até então. Sim. Então eu vejo como uma bola de neve, que ela vai ganhando corpo e os benefícios vão se somando com o tempo. Sim, você tocou em dois assuntos que eu gostaria agora de te questionar. Tanto a questão em prática, né, de exercício físico, porque quando a gente fala de uma alimentação saudável e da busca, né, por um corpo e uma mente saudável, a gente acaba aliando, né, outras formas de se manter saudável. No caso, o exercício físico seria uma delas. Para as pessoas, né, que praticam esportes, que são atletas, como que funciona a alimentação vegetariana? Então é possível, né, você ter resistência, você adquirir às vezes um corpo mais musculoso? Sabemos que quem às vezes pratica exercício físico é muito preocupado com a questão da ingestão da proteína, né? E a gente sabe também que a proteína a gente tem bastante proteína da carne. Então como que funciona para esse tipo de pessoa? Primeiro que sim, é totalmente possível, e esse foi um paradigma para mim também, porque eu fui atleta amador de algumas modalidades, inclusive de fisiculturismo, e quando eu decidi que eu não iria mais comer carne, eu mesmo fiquei receoso de que eu pudesse perder toda a minha massa muscular, não tivesse mais capacidade de performar no esporte, e eu percebi que isso não aconteceu. Então me tornei mais seguro de que era realmente possível, mesmo antes de ainda compreender exatamente o porquê disso. Depois, naturalmente, que eu fui estudar, inclusive essa é exatamente a minha especialidade hoje, e é sobre isso que eu dou aula, sobre nutrição vegetariana no esporte. E como eu falei anteriormente, basta que a gente conheça os grupos alimentares. Então o principal alimento, que entre aspas, eu digo entre aspas porque a gente brinca, quando as pessoas perguntam pelo que eu posso substituir a carne, a gente fala, pode substituir por um banho, por uma corrida, por um abraço, porque não é algo que você realmente precise. Mas os alimentos que mais fornecem proteínas no reino vegetal são as leguminosas, que são os alimentos da família do feijão. Lentilha, grão de bico, feijão de todos os tipos, ervilha, edamame, soja inclusive, e seus derivados, que nem o tofu, o tempé, que não são tão populares na nossa cultura, mas que cada vez mais nós já encontramos disponíveis. Esses alimentos são os alimentos mais ricos em proteína, que consumidos em conjunto com os outros grupos alimentares, por exemplo, os cereais, que é o arroz, a quinoa, o milho, vão entregar todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, através desse conjunto de alimentos, a gente encontra tudo que a gente precisa, não só a proteína, que é o que a gente está falando, mas também as vitaminas e os minerais. E realmente é muito mais fácil do que parece.
Certo, muito bacana, Felipe. Você também falou sobre a questão, né, que às vezes de a pessoa parar de consumir a carne por uma consciência, às vezes de sustentabilidade, ou então pela questão espiritual, de alguma crença, né, algo relacionado a isso. Sobre a questão da sustentabilidade e sobre dicas, né, para que as pessoas elas tenham essa consciência de ou não consumir carne, ou então de consumir menos carne. Nós temos a segunda-feira, que é o dia da segunda sem carne. Eu gostaria que você desse algumas dicas para os nossos telespectadores, para quem quer começar hoje, né? Eu quero começar a parar de comer carne, porque, né, tocou no meu coração, eu tô preocupada, né, com a saúde do nosso planeta, ou então eu quero melhorar a minha saúde. Por onde que essa pessoa começa hoje? Eu vou complementar a primeira parte do que tu falou. Realmente muitas pessoas procuram se tornar vegetarianas por uma questão espiritual e muitas outras, mas as mais habituais são uma preocupação com os animais, um entendimento de que os animais compartilham desse planeta conosco e não devem ser explorados. No Brasil essa é a principal causa. Depois disso nós temos a preocupação com a saúde. E depois disso a preocupação com a sustentabilidade. Essa é a sequência que a gente encontra no Brasil. Na Europa isso inverte. A sustentabilidade é a primeira preocupação de quem mora na Europa. Então isso reflete de maneira geral uma cultura. No Brasil a gente ainda não tem uma grande preocupação ecológica, até porque talvez tenhamos outros problemas mais urgentes que os europeus já superaram de alguma forma, então é menos comum que as pessoas pensem na sustentabilidade. Embora não é difícil a gente perceber que é muito ineficiente alimentar animais com uma quantidade exorbitante de comida para depois consumi-los. Então isso não é eficiente do ponto de vista energético, né? E isso consome muitos recursos. Então, trazendo agora para a prática, como você falou, a Segunda Sem Carne é uma iniciativa da Sociedade Vegetariana Brasileira, que incentiva as pessoas a na segunda-feira não consumir produtos de origem animal. Muitas pessoas vão fazer isso só no almoço, deixam de comer carne no almoço, e tá tudo bem, esse também é um começo, mas a Segunda Sem Carne propõe que se faça isso ao longo de toda a segunda-feira. E isso é um excelente começo. Depois a pessoa que fez isso ela pode começar a tirar a carne alguns outros dias da semana, mas eu gosto muito de uma proposta mais inclusiva. Antes de a gente pensar em excluir a carne ou excluir o leite, os ovos eventualmente, para quem quiser chegar nesse ponto, a gente precisa pensar em incluir os alimentos que vão passar a se tornar mais rotineiros para mim. Então uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que ela não consome feijão, não consome lentilha, ela nem sabe o que é soja, porque não é uma coisa tão popular aqui na nossa região, por exemplo, e ela decide que ela, a partir de amanhã ela não come mais carne. Ela vai ter muita dificuldade, porque ela não conhece realmente alternativas. Agora, se ela continua com o consumo dela regular de carne, mesmo que diminuído agora, mas começa a comer feijão, começa a fazer umas receitas diferentes, ela vai criando condições para cada vez mais deixar de comer a carne de uma maneira que seja muito natural, sem aquele choque de realidade inicial que faz algumas pessoas voltarem atrás, inclusive, né? Elas estão empolgadas por uma ideia, assistiram um documentário ou conversaram com alguém que mostrou alguma informação relevante, mas elas não conseguem continuar porque elas não se prepararam para isso. Então acho que essa inclusão de alimentos que não são habituais, ela é um passo muito importante. E entender também as suas necessidades, né, e cuidar com essa restrição, porque, né, se você acaba restringindo tudo de uma vez, né, você acaba caindo ou recaindo ou gerando até às vezes uma compulsão. Você que é nutricionista e provavelmente faz toda essa anamnese, né, e um olhar e um cardápio, né, voltado individualizadamente para cada paciente ou cliente, não sei como você chama. Eu gostaria que tu passasse agora, Felipe, os seus contatos e como que as pessoas fazem para te encontrar, caso elas queiram, né, fazer uma consulta, uma avaliação. Bem, a forma mais fácil de me encontrar é através do meu site, que é filipetestoni.com.br. Lá vão ter todos os contatos para entrar em contato comigo. O Instagram é onde eu tenho estado mais ativo ultimamente, posto lá informações frequentes, inclusive receitas, para que as pessoas possam começar a se tornar vegetarianas. Eu atendo em consultório aqui em Blumenau e também atendo online pessoas de todos os lugares do mundo. Aqui em Blumenau eu atendo no Espaço Doctor. O meu consultório é fixo lá, embora seja um local onde os profissionais de diferentes áreas da saúde possam trabalhar de uma maneira paralela à sua atividade principal.
Certo, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa e também por trazer, né, esse conteúdo para a gente cuidar um pouco mais da nossa alimentação e também, né, enfatizar aí que você disse que você atende no Espaço Doctor. O Espaço Doctor é também um dos nossos patrocinadores. Nós gostaríamos, né, de agradecer então esse patrocínio e essa abertura de trazer profissionais como o Felipe aqui no nosso programa para você que está nos assistindo ter maior consciência aí para a saúde do seu corpo, para se abrir, né, para novas oportunidades e experiências, inclusive melhorar a saúde da alimentação. Então, muito obrigada mais uma vez, Felipe. Eu que agradeço, e se eu puder deixar uma mensagem final para qualquer um que possa estar pensando em se tornar vegetariano, primeiro, saiba que isso é possível, e segundo, tome o seu tempo, não se preocupe em fazer isso de uma maneira muito acelerada ou abrupta e de uma forma que talvez choque as pessoas ao seu redor, porque isso também causa alguns tipos de desconforto que podem fazer a pessoa desistir. Mas quando se faz isso de uma maneira mais gradativa, como eu acabei de explicar, experimentando alimentos novos, deixando a carne devagarinho, isso se torna um processo muito natural. Então, se você tem curiosidade em relação a isso, sinta-se encorajado e conte comigo. Tá certo, obrigada mais uma vez. Obrigado. Para você que está nos assistindo, fique conosco. Nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta.